Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre alimentos transgênicos. Você sabe o que são? Como eles são produzidos? Será que eles fazem mal para a nossa saúde? Isso tudo você vai descobrir depois da vinheta. Então, para começar, a gente precisa entender o conceito de DNA recombinante, que são moléculas de DNA que possuem partes provenientes de duas ou mais fontes. Esse processo de combinação de genes é uma biotecnologia que permite selecionar as características genéticas que certo indivíduo terá, podendo ser ele qualquer ser vivo, como um animal, uma bactéria, uma planta ou um alimento. Esses organismos que tiveram seu material genético alterado pelo ser humano são os OGMs, ou organismos geneticamente modificados, que você também pode conhecer por transgênicos, que é o mais comum. Há diversos estudos sendo feitos para o uso dessa tecnologia em animais, objetivando a síntese de biofármacos, o aumento da produção na pecuária, modelos para estudos de doenças humanas e até mesmo uma alternativa de fontes de órgãos para transplantes em humanos. Já na agricultura, a tecnologia é usada principalmente para aprimorar a produção de alimentos. Dessa forma, é possível fazer com que as plantações sejam mais resistentes às pragas e à falta de água e tenham maior adaptação em terrenos pobres em nutrientes, além de possibilitar que os alimentos provenientes das plantações sejam mais nutritivos, saborosos e tenham maior durabilidade. No contexto mundial atual, é interessante pensar nessa manipulação como uma possível solução para evitar ou remediar cenários de fome. Olha, basicamente existem dois tipos de alimentos transgênicos que são de origem vegetal: os resistentes a insetos e os tolerantes a herbicidas. Nesses resistentes a insetos é comumente utilizada a introdução de um gene da família Cri de cristal, da bactéria Bacillus thuringiensis, ou ABT, que é capaz de matar alguns tipos de insetos e larvas que consomem as plantações. No Brasil, a introdução do gene CRI é permitida em cultivos de milho, algodão, soja e cana-de-açúcar. Nos tolerantes a herbicidas é introduzido um gene que produz enzimas que resistem ao herbicida ou o destroem. Então, quando ele é aplicado, todas as plantas morrem, menos a transgênica. Dessa forma, a plantação não é comprometida com sua aplicação, e esse tipo de modificação contra herbicidas é permitido no Brasil. Os alimentos de origem animal também podem ter suas características alteradas para trazer benefícios comerciais, que só seriam alcançados após longo tempo e demorado processo de técnicas de cruzamento e seleção extremamente acelerados pela transgenia. Exemplos disso são as vacas que produzem mais leite, ou ainda leite com menos lactose ou colesterol. Também existem porcos e gados transgênicos que apresentam alterações físicas que permitem uma maior produção de carne. Além disso, também é possível, por meio desse processo, criar esses animais uma resistência a doenças como a gripe suína ou a febre aftosa, que ocorre em bovinos. Olha, e até agora a gente quase falou só dos pontos positivos, que podem ser resumidos em aumento da produtividade, tolerância, condições adversas do solo e clima, aumento do potencial nutricional de alimentos, amadurecimento mais rápido, maior resistência a pragas e herbicidas, etc. Mas também é muito relevante considerar os pontos negativos, as desvantagens que podem incluir o surgimento de novas pragas, que podem inclusive se tornarem super resistentes. A contaminação de espécies que não são alvo pelo transporte do pólen pelo vento, água, insetos, aves ou outros meios. Também é inevitável a alteração de todo o ecossistema pelo qual o organismo está envolvido, a produção de substâncias tóxicas, a perda de biodiversidade, entre outros pontos, que contribuem para que exista um pé atrás em relação ao tema. Existem riscos para a saúde da população, que pode inclusive sofrer com um aumento de alergias, devido à formação de novos compostos no organismo, como proteínas e aminoácidos, que podem trazer essas. Também existem estudos apontando para um aumento da resistência a antibióticos, pois também podem ser utilizados genes que são bactérias coincidentes tanto nos alimentos quanto nesses medicamentos. Constatação de um desses perigos foi a proibição do plantio de milho transgênico BT na Áustria por causa de riscos do aumento de substâncias tóxicas. Pensando nisso tudo,
se tornou necessária uma regulamentação das práticas relacionadas à produção de transgênicos, que no Brasil é tratada pela CNTBio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente e a Anvisa. Uma das leis é a 11.105, de 24 de março de 2005, que vai estabelecer normas de segurança e maneiras de fiscalizar as atividades que envolvam OGMs, com a criação do Conselho Nacional de Biossegurança. O artigo 1º aborda, abre aspas, a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados, OGMs e seus derivados, tendo como diretriz o estímulo do avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a produção à vida e saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. Fecha aspas. O CTN-Bio fica então sendo responsável por realizar análises técnicas da biossegurança do OGM, relacionada ao aspecto da saúde humana, vegetal, animal e ambiental, sendo sua decisão vinculada ao dos demais órgãos que falamos anteriormente. Então, esse foi o nosso podcast sobre alimentos transgênicos. Esperamos que tenha sido proveitoso. Trazemos uma apresentação do tema e respondendo as perguntas iniciais. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!